Olá pessoal, nós somos Helena e Isadora e gostaríamos de te desejar as boas-vindas para a terceira e última aula da jornada da Gestalt Terapeuta. Nessa aula iremos te mostrar, em um caso clínico real, a base que você precisa para dominar e ser um Gestalt Terapeuta de sucesso e fazer bons atendimentos. Existem centenas de pessoas como você assistindo às aulas, lendo os materiais de apoio que estão sendo enviados nos grupos de WhatsApp e compartilhando tudo com os amigos. Os últimos dias foram incríveis e é sensacional ver o comprometimento de vocês. Só o fato de estarem aqui já mostra que vocês são pessoas comprometidas com o próprio futuro profissional e com a resolução dos casos dos seus clientes. É só vocês darem uma olhada na quantidade de visualizações da primeira aula da jornada e a quantidade de visualizações dessa. Uma parcela das pessoas que começaram essa jornada já desistiram e seguiram outro rumo. Assim como tudo na vida, existem pessoas que desistem e depois se frustram e pessoas que perseveram e depois colhem os frutos do seu esforço e realizam os seus sonhos. Só o fato de você estar aqui já mostra que você é parte do segundo grupo. Como dissemos, hoje nós iremos falar sobre a base que você precisa para ser um Gestalt terapeuta de sucesso. E para isso dividimos a aula em duas partes. Primeiro, um estudo de caso clínico real sobre ansiedade, no qual você terá a oportunidade de ver na prática a aplicação de tudo que você aprendeu até aqui na nossa jornada. Já na segunda parte, como muitas pessoas nos mandaram mensagens perguntando sobre a certificação em Gestalt Terapia, nós iremos explicar detalhadamente como funciona. A certificação em Gestalt Terapia é o melhor caminho para você alcançar de forma eficiente e aprofundada a base que você precisa para ser uma Gestalt terapeuta e, ao mesmo tempo, ter contato com outros profissionais da área. Nós abrimos as matrículas poucas vezes no ano, então muita gente fica de fora, mas elas serão abertas nessa aula e nós explicaremos como vai funcionar. E essa turma que entrar daqui a pouco irá receber uma surpresa que só revelaremos no final da aula. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores da jornada, nós recomendamos que você comece por elas e assista tudo em ordem, tá bom? Nós preparamos tudo isso com muito carinho para você ter o máximo de aproveitamento no seu aprendizado. Então chega de enrolação, vamos recapitular um pouco do que dissemos nos 2 primeiros dias da jornada do Gestalt terapeuta. No primeiro dia falamos sobre os maiores erros que impedem as psicólogas de encher a sua agenda de clientes e destacamos que a principal delas é a falta de domínio teórico. Já no segundo dia, falamos sobre os 3 fatores que são responsáveis pelo sucesso de uma psicóloga, que são ter uma postura curiosa e investigativa, ter a coragem para frustrar o cliente e ter o domínio dos conceitos. E exploramos alguns dos conceitos-chave da Gestalt Terapia, o ciclo do contato e mecanismos de defesa, dominador-dominado e também as demandas e os objetivos terapêuticos. Todo esse conteúdo ficará disponível para você até domingo e é fundamental para a sua compreensão do estudo de caso que mostraremos agora para você. Então bora começar? Pega papel, pega caneta, esteja bastante atento e anota as informações. Bom, para começar, dissemos que o objetivo do Gestalt terapeuta dentro de um processo terapêutico é ampliar a consciência do cliente através da exploração de si mesmo, dando possibilidade para a ressignificação das suas experiências e abertura existencial. Nesse processo, como já abordamos na aula passada, buscamos fazer com que o nosso cliente se dê conta de suas necessidades. Exploramos gestaltes abertas, as interrupções do ciclo do contato, que são os mecanismos de defesa, reconhecemos os dominadores e o ideal, possibilitamos a integração de partes alienadas e proporcionamos os insights. E vamos apresentar agora para vocês o caso que escolhemos para trabalhar aqui. Preste muita atenção para que você consiga acompanhar as nossas intervenções ao longo do caso. Bom, o cliente é um homem de 27 anos, solteiro e corretor de imóveis. E no seu primeiro atendimento, ele apresentou como demanda o transtorno de ansiedade. Segundo seus relatos, ele apresentava os seguintes sintomas: insônia, coração acelerado, taquicardia e sensação de que fosse morrer, e tudo isso sem um motivo aparente. No hospital, em uma das crises, ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e por isso ele procurou a terapia. Essas eram as queixas do cliente que damos o nome de demanda inicial.
É importante que nos atentemos a transformar a queixa inicial em uma demanda terapêutica. E para isso, precisamos conhecer o histórico do cliente para começar a perceber as suas gestaltes abertas e o que pode estar por trás das suas queixas. É muito importante que vocês tenham isso claro. É um dos pontos que a Gestalt se difere em relação a outras abordagens e as psicólogas costumam ter muita dificuldade. Sair da demanda inicial para entrar na demanda terapêutica é o movimento de sair da figura e ir para o fundo. Ou seja, a figura para o cliente estava sendo os sintomas do seu transtorno de ansiedade. Já o nosso movimento é o de olhar profundo, para ir percebendo as gestaltes abertas das suas experiências e história de vida, e assim identificar o que tem por trás dos seus sintomas. Então, a primeira coisa a se fazer no consultório é ir investigando toda a história de vida do cliente para conhecer profundamente sobre as suas experiências e todas as suas relações. Fazendo isso, percebemos, além das gestaltes abertas, a forma como o cliente interage com o mundo, os mecanismos de defesa que utiliza no contato com o meio, o seu dominador e dominado e as partes alienadas para chegarmos aos insights, que é o que pode dar possibilidade de o cliente escolher outras formas de viver que façam mais sentido e sejam mais adaptativas. Durante o processo terapêutico, o cliente foi se abrindo e falando dos seus conflitos, das suas questões, sentimentos e sobre a sua história de vida. O cliente ele é adotado e, apesar de conhecer a família de sangue, ele não tinha quase nenhuma relação com eles. Tinha uma péssima relação com os pais, tanto os adotivos quanto os de sangue, que despertavam um sentimento de culpa e dívida. Além disso, seus relacionamentos amorosos eram problemáticos. Tinha dificuldade na vida sexual, estava muito insatisfeito no trabalho e na sua carreira, e possuía poucas relações de amizade. Vamos começar a falar agora dos mecanismos de defesa que identificamos ao longo do processo, o que é muito importante em todo o processo terapêutico gestáltico. O primeiro deles, muito presente na sua forma de contato com o mundo, é a deflexão. A deflexão é um mecanismo no qual a pessoa evita o contato com os seus sentimentos e qualquer tipo de relação mais íntima. E esse cliente utilizava da deflexão como forma de fuga da ansiedade e dos pensamentos negativos. Fazia isso indo para a academia, vendo vídeos e filmes no YouTube quando estava mal, bebia excessivamente, ia para várias festas, falava de assuntos aleatórios e superficiais na terapia. E vocês que querem começar a atender na clínica devem prestar muita atenção nesse mecanismo de defesa, porque ele é muito comum dentro do consultório. Como a terapia proporciona um espaço para se falar de questões profundas e dolorosas, é muito comum os clientes defletirem desses assuntos, com a intenção de cortar o contato com a dor. Por isso, nós devemos proporcionar um ambiente acolhedor, estabelecer uma relação de confiança com o nosso cliente para podermos entrar nos assuntos importantes, por mais que eles doam para o cliente. E o próximo mecanismo de defesa que sempre observávamos no cliente era a confluência com a família. A confluência se refere a um tipo de interação em que o indivíduo não reconhece a barreira que há entre ele e o seu meio. A pessoa aliena o seu desejo em função de um padrão externo. Vimos a confluência nesse cliente a partir do seu sentimento de dívida com relação aos pais adotivos, que fazia com que ele abdicasse de suas vontades para cuidar deles. Ele deixava de sair de casa e de se relacionar com outras mulheres para cuidar dos pais que eram mais velhos. E outro mecanismo de defesa presente na forma de contato do cliente com o mundo é a introjeção. A introjeção é um mecanismo no qual a pessoa internaliza crenças, valores, pensamentos transmitidos pelos pais, pela cultura e outros ambientes significativos. E as suas principais introjeções eram: eu tenho que cuidar dos meus pais porque eles são mais velhos. Eu tenho que cuidar dos meus pais porque eles me adotaram e cuidaram de mim. Um introjeto tóxico é uma mensagem negativa que a pessoa escuta e internaliza sem digerir, sem nenhuma reflexão se aquilo faz sentido na sua vida, o que limita o seu modo de ser genuíno e cristaliza a percepção de si e do mundo. Bom, e agora vamos falar sobre o dominador e o dominado do cliente. Nós já falamos desses conceitos na aula passada, que inclusive se você não assistiu ainda, corre lá para ver, porque são conceitos muito importantes para vocês atuarem na clínica e que vão ficar disponíveis só até no domingo. Mas então, o dominador ele corresponde às ordens da sociedade. Ele pode vir representado por algo ou alguém. O dominado é a parte que desenvolve grande habilidade em fugir das ordens do dominador. É a parte que é alienada da personalidade da pessoa.
E no processo de investigação da vida do cliente, nós fomos percebendo que ele sempre foi muito rejeitado por suas condições familiares e financeiras e sofreu muito bullying na escola. Por isso, ele se tornou uma pessoa agressiva como defesa. Essas suas atitudes agressivas eram vistas como erradas pela família, e em decorrência desses comportamentos, as pessoas foram se afastando dele. Então, podíamos observar no seu discurso que o seu eu ideal era aquele que estava sempre disponível para a família e que é um fracassado. Nesse lugar de fracasso é que ele se dispunha a estar sempre cuidando da família. Por isso, seu dominador sempre o colocava para baixo e lhe inferiorizava, dizendo: "Você não tem valor, você só é uma pessoa agressiva, ninguém te suporta." Assim, a sua agressividade e raiva por ser rejeitado é dominada e resta uma pessoa passiva, insegura, obediente, fracassada, e tudo isso gera os sintomas ansiosos. Não foi um processo fácil o rompimento de vários padrões que ele tinha adquirido ao longo da vida, mas aos poucos podemos ir notando quanto a sua passividade, a sua obediência e insegurança foram dando lugares a um homem mais independente, mais seguro e feliz. Então, agora já podemos falar do processo de integração de partes alienadas. Podemos dizer que as suas partes alienadas eram o rejeitado, inseguro e covarde, que ele foi se tornando pela sua história de vida familiar e pelo bullying que sofria quando mais novo. Além disso, temos o passivo fracassado, que é um insight do eu ideal, ou seja, do lugar que ele deveria ocupar dentro da família, e o agressivo, que é o insight da parte que foi dominada para ele se encaixar dentro do eu ideal. Bom, os sintomas, sejam eles quais forem, são sempre sinais de um desajuste no organismo. Se nos atentássemos apenas aos seus sintomas ansiosos, buscando medicamentos ou formas de eliminar os sintomas, nós não conseguiríamos perceber todo esse acúmulo de gestaltes abertas e mecanismos de defesa que ele utilizava e que tanto atrapalhavam a sua adaptação ao mundo. Então, com tudo isso, podemos falar sobre os insights que ele foi tendo ao longo das sessões e que deram possibilidade para que algumas mudanças acontecessem, que foram as seguintes elaborações. Apesar de me considerar sempre forte e seguro, eu sou uma pessoa rejeitada e insegura, e para me defender dessas fraquezas, me tornei uma pessoa agressiva. Além disso, me tornei uma pessoa passiva e obediente para esconder a minha agressividade que me defendia das minhas inseguranças. O processo terapêutico pode ser transformador e libertador. Integrar todas essas facetas foi o que deu possibilidade ao cliente de tomar decisões mais conscientes e livre daquilo que vinha sendo imposto para ele. E é essa a teoria paradoxal da mudança. Quanto mais consciente de sua submissão e de seus medos, mais livre e corajoso ele se tornava. Bom, e como nosso tempo é curto, nós abordamos de forma breve todos os conceitos e o histórico do cliente. Na nossa certificação, você vai poder conhecer mais profundamente todos os conceitos importantes da Gestalt terapia e, ao final, nós falaremos sobre 2 estudos de casos que são bem completos, onde associamos a teoria à prática clínica. Tudo isso para te ajudar a acompanhar os seus casos no seu consultório. E agora que nós encerramos o estudo de caso, eu sei que você pode estar pensando: nossa, mas será que eu daria conta de tratar um caso como esse? Será que eu saberia lidar com esse cliente? E é normal você pensar assim, nós também pensávamos isso. Essa é uma insegurança muito comum entre as psicólogas. E é aqui que entramos na segunda parte da aula para concluirmos a nossa jornada. A base que você precisa para se tornar uma Gestalt terapeuta de sucesso é sustentada por 3 pilares. O primeiro, domínio teórico alinhado à prática. O segundo é um acompanhamento, assim como supervisões. O terceiro, um networking com outros profissionais da área que podem te ajudar ou até te abrir portas na sua carreira. E sem esses 3 pilares muito bem alinhados, é praticamente impossível para uma psicóloga conseguir se desenvolver na profissão. E especialmente quando falamos da nossa abordagem, a Gestalt terapia. No começo, nós passamos por muitas dificuldades. E a dificuldade começa ainda na faculdade, porque a Gestalt é uma matéria muito pouco abordada na maioria dos cursos de psicologia. Quando nós começamos, praticamente não havia material organizado, havia poucas pessoas falando da Gestalt terapia, e a maioria dos cursos e formações eram extremamente caros e com uma duração muito longa.
Além disso, algo que nós só aprendemos após anos de prática clínica foi a importância do acompanhamento e do relacionamento com os seus pares. Ter pessoas com quem você pode tirar as suas dúvidas, corrigir os seus erros e desabafar quando é necessário. Além disso, costuma ser muito difícil para a maior parte das pessoas encontrar acompanhamento e networking de qualidade em um só lugar. E foi para resolver esses problemas que nós criamos a certificação em Gestalt Terapia. A certificação, como nós dissemos, não é apenas mais um conjunto de aulas online. Ele é um curso com começo, meio e fim. E mais do que isso, a gente criou uma comunidade para que você possa ter acompanhamento e troca de experiências conosco e também com outros profissionais. E como dissemos, nós abrimos as matrículas poucas vezes por ano e dessa vez as inscrições ficarão abertas somente até domingo. Então preste atenção no que você precisa fazer para garantir a sua vaga. Primeiro, nós queremos deixar bem claro para quem foi feita a nossa certificação online em Gestalt Terapia. Ela é para quem está se formando ou se formou recentemente em psicologia e busca uma abordagem sólida para começar os atendimentos. É também para psicólogos formados que sentem que não viram o suficiente sobre a Gestalt na faculdade e querem ter mais segurança para atender os seus clientes. Ou psicólogos que já atendem como Gestalt terapeutas, mas querem aprofundar os seus conhecimentos. A nossa comunidade é feita de pessoas que realmente estão comprometidas em crescer profissionalmente. Então, se você está buscando uma maneira rápida e fácil de se tornar um bom profissional, infelizmente a nossa certificação não é o lugar para você. Isso mesmo, nós queremos apenas quem está realmente disposto a levar os estudos e o trabalho a sério. Então, se esse é o seu perfil, será um prazer ter você com a gente. Com poucos minutos por dia, você já poderá fazer a certificação. Isso porque todas as nossas mais de 25 aulas estão gravadas em uma plataforma para você acessar online e assistir quando e onde quiser. E dos nossos mais de 200 alunos, recebemos sempre retornos muito positivos que nos deixam mais motivadas a continuar passando conhecimento de uma forma muito boa para vocês. E já já nós iremos mostrar aqui na tela do computador o que você irá receber dentro das aulas. Então continue com a gente que vamos também revelar os bônus que daremos para você que participou conosco da jornada. Como falamos anteriormente, a certificação em Gestalt Terapia é muito mais do que um curso. Mas antes de falarmos sobre todos os bônus que você irá receber ao entrar na certificação, vamos mostrar rapidinho todo o conteúdo que já está disponível em nossa plataforma para você acessar ainda hoje. Vamos lá? Bom, o curso é composto por 5 módulos. No primeiro módulo, que se refere às bases psicológicas, nós vamos aprofundar os conhecimentos acerca do existencialismo, do humanismo e da fenomenologia. No módulo 2, que se refere aos princípios básicos, vamos estudar a psicologia da Gestalt, a teoria de campo e a teoria organísmica, teorias fundamentais para a Gestalt terapia. No módulo 3, a teoria psicológica. Entraremos mais profundamente dentro da Gestalt terapia para falar de neurose e saúde, ciclo do contato e os mecanismos de defesa, a teoria do self e dominador e dominado. São teorias que apresentam conceitos-chave para a prática da Gestalt terapia. No módulo 4, que se refere à prática terapêutica, a nossa intenção é falar sobre o contrato terapêutico, as demandas e os objetivos terapêuticos, a teoria paradoxal da mudança, a função do terapeuta, a relação terapêutica, das técnicas mais utilizadas na Gestalt terapia e dos sonhos. E por fim, no módulo 5, vamos apresentar para vocês 2 estudos de caso em que iremos relacionar a história desses clientes com todo o conteúdo que trouxemos para vocês. Cada aula tem a duração de 20 a 25 minutos. Ao final, quando você já tiver assistido todas as aulas, emitiremos um certificado, certificando que você agora tem os conhecimentos necessários para atender na Gestalt e aplicar toda a teoria na prática com os seus clientes. Além disso, temos um grupo de WhatsApp para você tirar as dúvidas e trocarmos conhecimentos por lá. Nós fazemos questão de manter o grupo para realizarmos trocas entre os profissionais. Sempre surgem assuntos muito interessantes por lá. Troca de material, como livro e artigo, e até indicações de clientes. E para fazer o curso, você pode utilizar o seu computador, tablet ou celular, quando e quantas vezes quiser durante o período de 1 ano. Como o curso tem muito conteúdo, é legal assistir mais de uma vez aquela aula para fixar mais.
E outro ponto que fazemos questão de manter e não abrimos mão, e você que entrar nessa turma também terá o direito, é o acesso às nossas aulas ao vivo mensais. Toda última quarta-feira do mês, às 8 horas da noite, nós fazemos através do Zoom aulas ao vivo, onde você terá acesso direto a nós para tirar dúvidas sobre o curso e trocar conhecimentos acerca da Gestalt. Essas aulas também ficam gravadas e você pode assistir novamente, ou caso você não consiga comparecer, tenha a oportunidade de assistir depois. Nós temos muito orgulho de ter criado essa certificação online em Gestalt Terapia. No passado, quando nós queríamos aprofundar nessa abordagem, encontramos o seguinte cenário: formações com um valor altíssimo e fora da nossa realidade. Chegamos a encontrar formações de até R$5.000. Faculdades que infelizmente não dão muita atenção para a Gestalt Terapia e deixam os recém-formados sem a mínima ideia de como trabalhar com essa abordagem. Como não tínhamos outra opção na época, investimos tudo o que dava em diversos tipos de capacitação, formações, livros, aulas, já até perdemos a conta do quanto tivemos que investir para hoje poder entregar o que você terá na certificação. E não nos arrependemos nem um pouco de ter investido tanto em conhecimento. Afinal, o retorno financeiro veio e hoje nós não precisamos nos preocupar em procurar novos clientes, já que estamos sempre recebendo indicação e a nossa agenda está sempre bem cheia. O que queremos entregar hoje a você é a oportunidade de ter em um único lugar tudo o que você precisa para ter um consultório cheio e a confiança dos seus clientes. Então, a nossa certificação em Gestalt Terapia conta com mais de 25 aulas, totalizando 30 horas de conteúdo, mas uma aula ao vivo mensal para você tirar as dúvidas com a gente. Também o acesso ao WhatsApp e também um material de apoio em formato PDF de todas as aulas. E além disso, nós iremos disponibilizar para vocês as aulas ao vivo que já fizemos anteriormente com os nossos alunos. Elas são muito ricas, tiramos as dúvidas, damos exemplos práticos, às vezes discutimos casos que os alunos estão atendendo, enfim, tem muito conteúdo bacana nelas. Bom, e o valor original para ter acesso a todo esse material é de R$ 797. Mas para a primeira turma do ano, apenas até este domingo, você poderá fazer parte da certificação em Gestalt Terapia por apenas 12 vezes de R$ 58,16, ou R$ 597 à vista. São R$ 200 de desconto somente até esse domingo. Depois iremos encerrar as vagas e a certificação voltará para o preço original. Então, clique no botão que está aparecendo abaixo desse vídeo e garanta a sua vaga na certificação online em Gestalt Terapia. E ainda separamos mais 3 bônus para quem chegou até aqui. Nós iremos fazer um sorteio de uma vaga na nossa supervisão, somente para os 10 primeiros que entrarem na certificação. Serão 3 meses de supervisão com o nosso grupo. Na supervisão, o objetivo é fazer uma análise de cada caso dentro da Gestalt Terapia. Nela, nós buscamos identificar qual a demanda terapêutica, quais são os mecanismos de defesa do cliente, as partes alienadas, qual a transferência e a contratransferência que estiver ocorrendo e entre outros conceitos. E o segundo bônus surpresa e super especial é uma aula que vamos preparar para vocês de como tratar casos de ansiedade utilizando a Gestalt Terapia. Este bônus será para apenas os 50 primeiros que entrarem na certificação. Só eles terão acesso a essa aula. E como nós sabemos que a demanda de ansiedade é uma das que mais chegam no consultório, nós queremos ensinar a vocês como manejar na clínica com a Gestalt Terapia. A gente tem certeza que vocês vão gostar muito. E por último, para todos os alunos que entrarem nessa turma, vocês terão acesso à nova versão da certificação, a versão 2.0 de todas as nossas aulas, em uma nova plataforma ainda mais didática. Traremos novos aprendizados que a prática de mais de 400 atendimentos nos trouxeram. Nós confiamos tanto em toda a nossa entrega que você pode entrar hoje na certificação, olhar o material e, se por algum motivo achar que não cumprimos a nossa promessa, basta você acionar sua garantia incondicional de 7 dias que devolveremos 100% do seu investimento. Você pode entrar agora e decidir depois se irá continuar. Só não perca a oportunidade de receber todo o nosso material e acompanhamento que você precisa para estruturar de fato a sua carreira na clínica e viver da psicologia atendendo pela Gestalt Terapia. Então, clica no botão aqui embaixo, aproveita o desconto e venha fazer parte da nossa certificação online. Vai ser um prazer imenso ter você com a gente.
E agora, para encerrar a nossa aula, a gente agradece de coração a todos vocês que participaram, que curtiram as aulas e que estiveram com a gente nesses 3 dias. Muito, muito obrigada e nos vemos na certificação, hein? E se ficou alguma dúvida, pode acionar o nosso suporte ou as nossas redes sociais, que estaremos lá para te responder. Agora vocês ficam com o depoimento de uma aluna querida para te animar a entrar nessa turma com a gente. Um beijo! Um beijo e até lá! Olá, eu sou a Júlia, sou estudante de psicologia, atualmente estou no 7º semestre e eu adquiri o curso da Transborda Psicoterapias em dezembro. Eu já queria esse curso há um tempo, principalmente para ter contato com pessoas da área falando sobre a Gestalt terapia, saindo só daquela ideia que foi apresentada só na faculdade, que foi muito pouca. Para quem realmente pretende trabalhar com a Gestalt terapia, é interessante fazer cursos, né? É interessante se aprofundar na área e não ficar só naquilo da faculdade. Então foi o que eu busquei. Adorei as aulas, adorei a forma como é ministrado. As meninas, né? Elas são muito atenciosas, elas sempre respondem às dúvidas. Então isso ajudou muito na minha formação para o que eu pretendo trabalhar. Outra coisa interessante do curso que eu gostei muito é a questão que a gente faz conexões, né? A gente conhece pessoas, outros psicólogos, outros estudantes que também estão ali com o mesmo interesse. Então se torna também um curso que te gera conexões, que te gera fazer amizades, conhecer pessoas que trabalham com aquilo também, que tenham o mesmo objetivo. E assim, foi muito bom para minha formação. Não perco um conteúdo, inclusive, do Instagram delas. Acho que agregou também na formação da minha pessoa, tanto na minha formação como psicóloga. E é isso.